como você dizer palavras exageradas, então você usa termos superlativos. Por exemplo, quando eu quero dizer que verdadeiramente este vinho é bom, não existe verdadeiramente na língua aramaica, hebraica e no grego. Existe em verdade, este vinho é bom. Então eu repito aquilo que eu quero dizer para tornar um superlativo. Na língua portuguesa, nós temos também o uso da hipérbole. Os números bíblicos são superlativos, em alguns casos são hipérboles, que é quando você potencializa. É quando Jesus vai dizer: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes, porque o número 7 na Bíblia significa a perfeição. E Jesus vai então entrar com o superlativo de 7. Não 7 vezes, mas 70, que é o superlativo de 7, vezes 7, uma hipérbole. Ou seja, a perfeição. Isso é a hipérbole e o superlativo. A mesma coisa para a idade dos patriarcas, para a idade de todas as grandes personagens bíblicas. Nascendo, então, o filho da promessa, que é Isaac, para dar, então, a continuidade aos filhos de Abraão e Sara, vai nascer a primeira ideia de sacrifício. O autor sagrado coloca o sacrifício como a prova viva e a testemunha viva de que para agradar a Deus é preciso ter um coração desprendido. Então, eu te dei o filho, você me dará a sua fidelidade. A primeira coisa que Deus pede é a fidelidade, de acordo com o autor sagrado, ao escrever o texto apologético. E então Deus pede Isaac em sacrifício, como se ele estivesse testando a fidelidade de Abraão. E manda Abraão sacrificar Isaac. Então Abraão vai preparar um altar, coloca ali a madeira, Isaac carrega a madeira para o altar onde ele deveria ser sacrificado, e depois do sacrifício queimado, que é o sacrifício de holocausto, porque a palavra holocausto do hebraico vem de ola, que significa fumaça. Então, holocausto significa queimar e fazer fumaça. Daí nós vamos ter os termos usados na Segunda Guerra Mundial de holocausto, por conta das barbáries que eram cometidas contra as pessoas, sobretudo o povo judeu, que foi queimado vivo em câmaras de gás. Né? Por isso o holocausto, né, virava fumaça. A partir daí, a prova de Abraão é ser fiel a Deus. E ele foi. Ele ofereceu o filho em sacrifício. E o autor sagrado, dentro da apologia, vai dizer: não precisa matar o seu filho, porque eu sei que seu coração é bom. Então deixa Isaac crescer, e ele será pai de uma grande nação. Isaac cresce e vai casar-se, então, com a sua grande esposa, Rebeca, que era uma mulher versada nas espiritualidades do deserto. E ali ele vai ter filhos gêmeos. Ele vai ter Esaú e Jacó. O Esaú é o que nós chamamos de Saul? Não. Não? Esaú era gêmeo com o Jacó. E a leitura bíblica diz que no ato do nascimento, Esaú é parido primeiro, então ele é o primogênito. O primeiro a romper o útero, pela lei da primogenitura, é o primogênito e, portanto, herdeiro de todas as coisas físicas, materiais e espirituais do pai. Ao passar o tempo, a mãe, Rebeca, percebe que Esaú não era tão firme quanto era o seu filho Jacó. Jacó tinha mais atitude, tinha mais força de vontade, tinha mais peito para enfrentar as situações. E quando o pai Isaac já está velho, ele deseja então transmitir, né, pela imposição das mãos, a sua primogenitura, todos os seus direitos para o filho mais velho. Rebeca chama Jacó e faz Jacó burlar a regra, passando na frente de Esaú,
para que ele recebesse a primogenitura e não Esaú, porque Rebeca achava Esaú fraco, um homem de pouca atitude. A mãe tinha o preferido dela. Tinha o preferido, né, um complexo de Édipo mal elaborado, mas também tinha a sabedoria do deserto, porque Rebeca era uma mulher muito esperta, muito inteligente. E então ali o Jacó vai receber essa regra, né, dada da primogenitura, que vai nascer a partir dessa bênção que Isaac vai conceder por meio da imposição das mãos. Isaac estava velho e cego, então ele já não reconhecia mais os filhos. E então concede a primogenitura de forma trapaceada, digamos assim, segundo o autor sagrado, para Jacó. Ao acontecer isso, Deus envia um anjo para poder tirar satisfação com Jacó. E Jacó, ao invés de abaixar a cabeça para o anjo, ele decide lutar com esse anjo. E ele pega a espada e vai para a luta com o anjo. E nessa luta, ele vai mostrar para Deus que ele tinha o porquê de ser o primogênito. E então, ao lutar com o anjo de Deus, que é lutar com o próprio Deus, Deus vai dizer, vale a pena, valeu a pena você passar na frente. E Deus abençoa a primogenitura de Jacó. Só que pelo fato de Jacó ter lutado com Deus, o seu nome será trocado. De Jacó, ele passará a ser chamado de Israel, que significa luta com Deus. Lutou com Deus. Então, aquele que luta com Deus, mas não contra Deus, o que está em parceria com Deus. Então, quando nós falamos do Israel bíblico, nós estamos falando de uma pessoa e não de um lugar, que é Jacó. E a partir de Jacó, nós vamos ter a regra... Mas não diz na Bíblia que Israel é o povo de Deus? O povo de Deus, porque é a herança de Abraão, os numerosos. Descende, né? Jacó, ele é neto de Abraão, porque é filho de Isaac. O padre, a galera tá... estamos com 312 pessoas aqui ao vivo aqui. O pessoal, acho que tá querendo fazer algumas perguntas. Mandem perguntas no superchat, né? Podem mandar perguntas que eu vou ler aqui, eu repasso pro Fábio. Isso. E Enquanto também come um pouquinho aí, enquanto come, chegou aqui um monte de queijo aí. Israel. Mineiro quase não gosta de queijo. E eu quero também dar uma pausa aí para fazer uma chamada dos nossos patrocinadores. A Aspen Jalecos. Você da área da saúde aí, médico, veterinário, fisioterapeuta, dentista, enfermeiro, você precisa de um jaleco ou de um scrub de qualidade. Lá tem para todo gosto, mais apertadinho assim, que nem o Rogério gosta daquela coisa mais coladinha assim e tal. Mais largo, você médico, gosta de usar um jaleco também com gravata. Aspen Jalecos, podem chamar até no WhatsApp lá, 998014747, prefixo 011. Fala que viu o nosso anúncio. Pode aqui, falar né? que viu no anúncio aqui no Dr. Cash. E são produtos realmente de qualidade, tem para todo gosto lá, vários tecidos, vale muito a pena. Aspen Jalecos. Boa. Continuamos, vamos... Muito bem. Vou agora aqui dar uma forrada aqui. De vez em quando é bom você fazer isso para eu comer, porque senão eu só falo. Manda bala. Então, até agora, ficou claro para vocês o que aconteceu? Sim. Então, quem é Israel? Jacó. É um homem, não é um estado, tá bom? Tá. Quando nós falamos os descendentes de Israel, nós estamos falando dos filhos de Jacó, que serão constituídos em 12. Porém, um deles, chamado José, tinha dons maravilhosos e causou inveja nos demais. E foi vendido como escravo para o Egito. E por ter dons maravilhosos, o imperador do Egito vai trazê-lo para a corte. De tal modo que ele vai ganhar a afeição do imperador do Egito, do faraó, e vai se tornar governante das terras do Egito. Nesse momento, em Canaã, onde vivia a família de Abraão, Isaque e Jacó, houve muita seca, e esse povo, por ser tribal, estava sempre mudando de um território para o outro. Nômades, né? Todo povo tribal é nômade, eles precisam sobreviver. Então,
de acordo com a observação da natureza, dos ciclos da natureza, eles vão mudando de lugar para poder sobreviver. E foram para o Egito novamente, porque era um lugar fértil. Ali chegando, com o passar do tempo, descobre-se a igualdade entre o governador do Egito, chamado José, e os seus parentes familiares que estavam ali, né? Os seus irmãos, sobrinhos netos, enfim, a descendência de Jacó, que era a descendência de Israel, Jacó é Israel, e então José abençoa esse povo no território do Egito, e ali eles não são mais estrangeiros, eles são convidados a habitar a terra do Egito, para não precisar de voltar para as Mas extremidades. até então eram escravos ali. Ainda não. Ainda não? Não, eles eram nômades. Tá. Neste momento, eles deixam de ser nômades para morarem no Egito. São convidados por José, que era o governador da terra, a habitarem aquela terra fértil. Então, eles são convidados, vivem ali como convidados. Podem plantar, colher à vontade, se multiplicar, terem uma vida normal dentro do Egito. Dos 12 filhos de Jacó, os 12 serão abençoados, cada um com uma função. Entretanto, 2 filhos de Jacó não podem exercer uma função de posteridade. José, porque ele era governador do Egito, não podia abandonar o Egito para cumprir as funções que o pai precisava. E Levi, que foi chamado para ser o pai dos sacerdotes. Por isso, os levitas são os sacerdotes da religião que vai surgir a partir de agora. Então, se nós não temos José e Levi, sobraram 10 filhos. Era preciso completar. E então, José vai entregar os seus 2 filhos como herança no lugar dele e de Levi. Então, nós temos agora